Nesse vídeo eu vou fazer uma breve revisão sobre um assunto de biotecnologia, tá? Que fala sobre transgenia e terapia gênica. Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar aqui uns cards que eu tenho guardados, certo? Eu tirei print aqui, para a gente fazer uma breve revisão sobre esses assuntos que são extremamente importantes, beleza? Vamos lá. Transgenia é uma técnica que insere genes de uma espécie em outra para conferir características específicas. Funciona como uma substituição de interesse entre espécies. Então, o que ele está me dizendo aqui é que transgenia é uma substituição de interesse, certo? Então, teoricamente, eu posso botar um gene de um abacate dentro de mim, em um exemplo bem vulgar, obviamente. É muito usada na agricultura para criar plantas transgênicas com maior resistência a pragas. Também é usada na medicina para produzir insulina transgênica através de bactérias ou leveduras geneticamente modificadas com o gene humano da insulina. Então, a insulina transgênica que a gente conhece, na maior parte das vezes, vem de uma bactéria, né, que a gente coloca ali um gene humano dentro dela e ela começa a reproduzir aquela insulina, né, que é o que a gente quer que ela produza. Já a terapia gênica é um processo de edição de DNA que serve para corrigir ou prevenir doenças. Ele consiste na remoção de um segmento anômalo usando enzimas de restrição e introdução de um gene normal usando enzimas ligadas. Essa técnica utiliza vetores, como o vírus, com DNA modificado com o gene funcional, para entregar as células. Geralmente ocorre entre genes da mesma espécie. Beleza? Então a gente usa um vírus lá para botar um gene funcional no lugar de um gene defeituoso na terapia gênica. Essa técnica é utilizada no tratamento do câncer, onde são inseridos genes específicos com a finalidade de tratar a doença, certo? Já aqui, o CRISPR eu coloquei aqui como exemplo porque é uma tecnologia nova que pode cair no Enem, né? Que é uma tecnologia que é possível editar o gene com mais precisão porque usa um RNA guia para localizar e cortar uma sequência específica de DNA. A tecnologia versátil e expande as aplicações da terapia gênica. Sem mais delongas, vamos para as questões agora, beleza? Uma técnica de terapia gênica consiste na injeção de um gene que codifica uma proteína capaz de bloquear a ação da miostatina na fibra muscular. Provocaria, vamos lá, ele está dizendo aqui que alguma coisa vai bloquear a ação dessa tal miostatina. Vamos ver o que o texto diz. Estudos mostram que através da terapia gênica é possível alterar a composição e aumentar a resistência dos músculos. Nos músculos normais, quando há necessidade de reparos, as células satélites são atraídas por sinais químicos emitidos pela lesão, se reproduzem e se fundem às fibras musculares, aumentando assim o seu volume. Olha, perceba aqui, célula satélite. Quanto mais célula satélite, mais músculo eu tenho, só que esse músculo obviamente é volume de músculo, beleza? Existe uma diferença nisso, a gente já vai tratar sobre isso. O mecanismo é regulado pela miostatina, uma proteína que ordena que as células satélites parem de se reproduzir. Então, quanto mais miostatina eu tenho, menos células satélites eu vou ter. Espera aí um segundo. Minha alergia decidiu atacar agora. Vamos lá. Então, ele está perguntando aqui no enunciado que tem uma proteína na terapia gênica que codifica uma proteína que é capaz de bloquear a ação da miostatina. Se eu vou bloquear a ação da miostatina, eu já tenho que pensar nessa relação aqui. Quanto menos miostatina eu tiver, mais células satélites eu terei, porque a miostatina ela bloqueia ali a reprodução das células satélites, como o texto já nos disse, certo? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho mais células satélite, eu vou ter, consequentemente, um maior volume muscular. Mas agora vamos falar sobre esse tal volume muscular. Quando a gente fala de crescimento muscular, a gente tem que ter a noção de que a hipertrofia estimula as células musculares esqueléticas já existentes, que a gente chama de fibra muscular, a aumentar a produção de miofibrila. Vamos supor que a célula muscular seja isso daqui. A miofibrila é um pedacinho dela. E é nessa miofibrila que existe ali os sarcômeros que faz a contração muscular através da actina e miosina, certo?
Então, enquanto isso daqui é o que a gente chama de fibra muscular, também chamada de miócito, isso daqui é a miofibrila. E quando a gente fala de miofibrila, e quando a gente fala de crescimento muscular, é a miofibrila que vai aumentar. E, consequentemente, a fibra muscular vai aumentar de volume. Mas não quer dizer que a gente está aumentando a quantidade de fibra muscular. A gente está aumentando a quantidade de miofibrila, certo? Vamos lá para as alternativas. Maior proliferação de células satélites e de fibras musculares. Perceba, de fato há uma maior proliferação de células satélites, mas eu não posso dizer que tem uma maior proliferação de fibras musculares. Por quê? Porque a fibra muscular ela vai permanecer na mesma quantitativa, que vai aumentar a miofibrila. Menor produção de células satélites, corta. Menor produção de miofibrilas, corta. Maior produção de células satélites, sim, e diminuição do volume das fibras musculares. Errado, é o aumento. Maior proliferação de células satélites e aumento do volume de fibras musculares, correto. Então, alternativa letra E. Próxima. A Agência Nacional de Vigilância Anvisa, vamos para o enunciado, né? O sucesso dessa terapia advém do fato de que o produto favorecerá a Agência Nacional Anvisa aprovou um produto de terapia gênica indicado para o tratamento da distrofia hereditária da retina. O procedimento é recomendado para crianças acima de 12 meses e adultos com perda de visão causada pela mutação do gene funcional O produto elaborado por engenharia genética é composto por vírus, no qual foi inserida uma cópia do gene normal humano para corrigir o funcionamento da célula da retina. Veja, ó, um vírus no qual foi inserida uma cópia do gene normal. Opa, isso daqui já está com cara de terapia gênica. Por quê? Porque é eu tirar um gene defeituoso e botar um gene funcional através desse bendito vírus aqui. Vírus é vamos dizer assim, a palavra-chave da terapia gênica. Porque para aquele gene funcional entrar na célula, na maior parte das vezes são usados vírus, porque vírus são intracelulares obrigatórios. O sucesso dessa terapia advém de que o produto favorecerá a correção do código genético errado, não vai corrigir código genético nenhum. Sempre tem essa pegadinha dizendo que vai corrigir código genético, mas não, o código genético não vai ser corrigido. O código genético é imutável, é como se fosse uma lei, como se fosse um dicionário que não vai mudar. A alteração do RNA ribossômico ligado à síntese de proteína, não, isso é uma viagem, não vai alterar RNA ribossômico. Cara, se eu for viajar demais, a gente pode, sei lá, ai meu Deus do céu, trazer um gene funcional, alterar o RNA ribossômico ligado. Velho, dá pra viajar, mas é um distrator. Vamos buscar alguma coisa que tenha a ver com a expressão do gene funcional. É esse o nosso direcionamento dessa questão. Produção, ó, por quê? O sucesso dessa terapia advém do fato de que o produto favorecerá. A gente quer produzir, gente, gene funcional. É isso que a gente quer. Produção de mutações benéficas para a correção do problema. Cara, pelo amor de Deus, muito abrangente. Mutações benéficas, pelo amor de Deus, não. Mutações benéficas acontecem de forma espontânea ou induzida e não é o foco dessa questão. A gente não está falando de mutação. Liberação imediata da proteína normal. Cara, pelo amor de Deus, não é uma liberação imediata. Não é uma liberação imediata. É a introdução de um gene funcional, um DNA funcional, vamos dizer assim, que vai passar por toda a cadeia de RNA para ser sintetizado em uma proteína funcional. Então não vai ser a liberação imediata da proteína. Expressão do gene responsável pela produção da enzima normal. É exatamente isso. Quando a gente fala de expressão gênica, é exatamente a proteína que vai ser gerada daquele processo. Então, por isso que é a letra E. É a expressão do gene responsável pela produção de uma enzima normal. A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de instituições acadêmicas de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico. No Brasil está sendo desenvolvida uma variedade de soja com um viricida ou microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS.
Essa leguminosa está sendo induzida a produzir enzima cianovirina N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de, cara, vamos lá. Foi mal aí, gente. Tô com um ataque de alergia severo aqui. Meu sistema imunológico tá trabalhando mais do que o normal. No Brasil está sendo desenvolvida essa variedade de soja. Cara, soja é o quê? Uma planta, cara. Uma planta. E daí, essa soja tá sendo introduzido um gene nessa soja que não exatamente pertence a ela. Na verdade, é um negócio aqui de um vírus, né? Com um viricida, um microbicida, ou seja, é uma coisa que vai matar, que vai prevenir a contaminação de um vírus causador da AIDS. Então, o que eu estou fazendo com essa bendita soja? Eu estou colocando um gene de interesse. Perceba que eu estou aqui lidando com uma coisa entre espécies, porque eu estou pegando aqui uma soja, uma bendita soja. Estou botando uma coisa, um microbicida, certo? Um viricida, para matar o vírus causador da AIDS. Então, isso daqui é um exemplo clássico de transgenia, beleza? Uma transgenia. Porque eu estou pegando, eu estou conjugando, eu estou fazendo com que... Conjugando não, não é conjugação, tá? Eu tô colocando um gene de interesse em um determinado ser vivo. Não seria terapia gênica, por quê? Porque terapia gênica tem um enfoque de, por exemplo, curar uma doença. Ah, tem um gene defeituoso e bota um gene funcional ali. Nesse caso, eu não estou dizendo que a soja tem um gene defeituoso, eu só estou querendo o quê? Melhorar essa soja, mas também não é melhoramento genético, beleza? Não é melhoramento genético. Isso daqui seria uma transgenia, justamente por ser um interesse, um gene de interesse que eu estou introduzindo nessa bendita soja. Isso daqui precisa estar bem fixo na nossa mente, porque obviamente sempre vão existir distratores. Ah, eu vou melhorar essa soja. Cara, eu não tô... Eu usei o termo melhorar, mas não é exatamente um melhoramento. Eu não tô tornando ela melhor. Eu só tô fazendo com que ela tenha o que eu quero. Isso não é exatamente melhor para ela, mas é melhor para mim. Talvez eu tenha usado um termo incorreto aqui. Peço desculpas por isso, mas é transgenia, tá? É a introdução de um gene de interesse nessa planta. A sequência de etapas indicadas na figura representa o processo conhecido como coleta e cultivo in vitro de células do paciente, transdução com vetor carregando o gene terapêutico, seleção e expansão das células com gene terapêutico, reintrodução das células modificadas, no paciente. Perceba, se houve uma modificação de células, houve uma edição. Quando a gente ouve essa edição, modificação, a gente tem que lembrar de quê? De terapia gênica. Por que isso? Porque, veja, se a gente coletou células aqui, fez uma transdução com vetor carregando o gene terapêutico, seleção e expansão das células com gene terapêutico, reintrodução das células modificadas no paciente, a gente está buscando aqui uma terapia gênica. Terapia vem de quê? Eu estou tratando, né? É uma terapia gênica. Por quê? Porque eu estou pegando as células desse cara, estou modificando as células e estou reintroduzindo essas células. Então é um tipo de terapia. Eu estou buscando ali justamente, o texto não deixou claro, mas é basicamente colocar um gene funcional no lugar de um gene defeituoso. Perceba que mutação não encaixaria aqui, clonagem muito menos, a gente não está clonando ninguém. Crossing over não também, transformação genética também não. A gente só ficaria com terapia gênica, beleza? De acordo com o texto, qual técnica permite a correção parcial do problema? Problemas no DNA são responsáveis por cerca de metade do caso de perda de audição na infância. Estudo com camundongos mostrou que a injeção de um vírus geneticamente modificado no embrião desses animais pode corrigir o problema e restaurar parte da audição. De acordo com o texto, qual técnica permite a correção parcial do problema? Vamos lá. Veja, eu tenho aqui um problema. Essa inclusive foi a que caiu em 2004, a PPL.
Eu tenho aqui um problema na audição da infância e eu estou dizendo que tem como colocar um gene funcional no lugar de um defeituoso através de vírus. Novamente, a mesma coisa aquela questão lá de 2020. Isso daqui, novamente, é um caso de terapia gênica, beleza? Por quê? Porque eu estou tirando um gene ruim para colocar um gene bom. De acordo com o texto, qual técnica permite a correção parcial do problema? Terapia gênica. Marcação molecular não seria, isso seria totalmente viagem, porque aqui é quando eu marco alguma molécula através de uma substância, assim, um isótopo radioativo, por exemplo, vou marcar um O2. Clonagem terapêutica também não seria, porque isso daqui, clonagem tem duas vertentes, né? A gente pode clonar um ser, que é um caso da ovelha Dolly, que a gente clonou ali o ser vivo, certo? E também tem o caso do órgão, quando a gente clona algum tipo de órgão, algum tipo de tecido, algum tipo de célula daquela pessoa ali para um benefício ali para ela, né? Nesse caso não houve nenhum tipo de coisa como essa, então não. Hibridização genômica também não. Beleza? Isso daqui é uma viagenzinha. Hibridizar tem a ver, é aquela ideia do híbrido, né? É quando eu estou falando ali de dois genes, hibridização genômica. É engraçado que essa alternativa ela pode gerar uma confusão, porque a gente está falando de um vírus, né? E um vírus, teoricamente, tem um DNA. Ele tem uma carga genética, certo? Mas ele é um vírus intracelular obrigatório. Então, quando ele entra numa célula, ele coloca ali a carga genética dele. Só que aqui eu estou usando um vírus geneticamente modificado, pelo amor de Deus. Eu não estou botando um vírus qualquer, um vírus da HIV no meu paciente. Não, eu estou usando um vírus modificado no embrião com o gene funcional. Então não é esse tipo de coisa que eu estou pegando, tá? Eu estou pegando um vírus, beleza, vamos supor que o vírus seja isso daqui, e eu estou modificando a carga genética dele, certo? O sequenciamento gênico seria o famoso mapeamento genético, né? Quando eu fico ali pesquisando não, descubro ali as bases, os nucleotídeos que aquela pessoa tem e a suscetibilidade dela ter algum tipo de determinada doença, então não é o caso. Então, novamente, olhou para essa questão, veja, vírus geneticamente modificado é a mesma coisa dessa questão aqui, mesma coisa dessa questão aqui, cadê? Aqui, o produto elaborado é composto por vírus no qual foi inserida uma cópia do gene normal. É a mesma coisa dessa questão de 2022. Mesma coisa. Beleza? Vamos lá. Esperem um segundo. Voltando. Os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e por isso são deixados no campo sem controle reprodutivo. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade é favorecida, proporcionando o aparecimento de enfermidades, como albinismo, defeitos cardíacos, entre outros. Separar os animais de forma adequada minimizaria a ocorrência desses problemas. Qual o procedimento biotecnológico prévio recomendado nessa situação? Vamos lá. Eu tenho uns bichos rústicos que acabam... Eu não vou saber desenhar isso. Eu tenho um búfalo. Búfalo de 5 patas, né? Cara, esses búfalos, eles vivem entre si e eles têm muito fluxo gênico, né? Eles ali se reproduzem, né? Vamos dizer assim. E muita consanguinidade, ou seja, família com família, né? E tal, enfim, coisa muito incestuosa. O que a gente entende sobre isso? Que existe ali problemas genéticos favorecidos por essa consanguinidade. E o que é recomendado nessa situação é o seguinte, cara, esse texto, obviamente, ele é bem aberto, mas ele só pode nos dar um direcionamento. Se a gente tem um monte de problema genético sendo gerado por esse tipo de situação, a gente só pode, para prevenir, para reverter esse quadro, fazer um mapeamento genético daquela população de búfalos. Porque através desse mapeamento genético, a gente vai conseguir descobrir
as doenças que eles são suscetíveis e assim fazer com que haja um melhor fluxo gênico naquele ambiente, ao nível de não favorecer que determinados genes ruins se proliferem demais naquela manada. Então, assim, esse texto ele é bem aberto, mas ele nos dá essa indicação. Por quê? Porque aqui ele não está falando nada de clonagem, ele não está dizendo que vai clonar ninguém, ele não está falando de vacina, ele não está falando de gene defeituoso para colocar um gene funcional. Ele até está falando de problema genético, mas ele não está dando a sugestão que eu vou colocar um gene funcional. Não, ele só está falando de problema genético. E transgenia, ele não está colocando nenhum gene de interesse nesses búfalos, entende? Então a gente só pode ficar com mapeamento genético. Qual o procedimento biotecnológico prévio recomendado nessas... a mesma questão. Agora a última. O desenvolvimento de anticorpos específicos por empresas de biotecnologia será benéfico para a saúde pública porque proporcionará. Vamos lá. O desenvolvimento de anticorpos específicos por empresas de biotecnologia. Cara, eu não sei o que diz esse texto, mas a gente tem uma ideia do que anticorpos fazem. Eles previnem o quê? O desenvolvimento de doenças no seu estágio inicial. Se você é imunizado por uma bendita vacina do Covid, se esse Covidinho quiser entrar em você, seu corpo já vai estar imunizado, seu corpo já vai ter anticorpos para brigar com esse antígeno. Então a gente já tem uma ideia do que possa ser essa resposta, certo? Vamos tentar achar a vacinação, porque proporcionará a vacinação em massa da população, pelo amor de Deus. Isso não tem nada a ver. A cura de doenças por meio de terapia gênica também não. Cara, vacina, desenvolvimento de anticorpos específicos, isso daqui é vacina, beleza? É imunização. É uma imunização o quê? Artificial, que a gente faz nas pessoas ali, dando a elas uma coisa, né? Um antígeno específico. A fabricação de um medicamento que seja mutagênico para os vírus, pelo amor de Deus. Cara, isso daqui seria uma viagenzinha. Porque, de fato, o vírus ele pode mutar, mas a gente não está tratando disso. A gente está buscando o que anticorpos proporcionará. O tratamento de doenças nos estágios iniciais do seu desenvolvimento. Essa daqui está perfeita. O desenvolvimento de um único fármaco que combata diversos parasitas, pelo amor de Deus, né? Então, é esse o enfoque de um anticorpo. Não tinha para que a gente ler esse texto, porque na prática a gente está falando de anticorpo. E anticorpo faz isso. Ele trata de uma doença em estágios iniciais do seu desenvolvimento. Por isso a ideia da gente se vacinar e se imunizar previamente. Beleza? Então essa foi a revisão aqui de biotecnologia. 8 questõezinhas muito boas, Enem. E é isso.